Primeiramente, eu gostaria de chamar aqui a Samara Souza da Mata, que vai ser a nossa tradutora de Libras da noite. Vou me apresentar a vocês. Eu sou Larissa, aluna do 5º semestre de Serviço Social aqui da Unital. Boa noite, eu sou a Daiane, aluna do 5º semestre de Pedagogia. Boa noite, eu sou a Júlia, aluna do 5º semestre de História. Boa noite, eu sou o Samuel, aluno do 5º semestre de Letras. Sejam bem-vindos à solenidade de abertura da Semana Integrada de Humanidades da Universidade de Taubaté, evento organizado pelo Instituto Básico de Humanidades, Departamentos de Ciências Sociais, Letras, Serviço Social e de Pedagogia, que compreendem os cursos de Histórias, Letras, Pedagogia, Serviço Social, Filosofia, Sociologia e Geografia, compreendido atualmente por nós, alunos, no Juta como Humanidades. Sejam todos bem-vindos, Humanidades! Este evento é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, setores da Universidade de Taubaté, coordenadores de cursos, professores e alunos. Este evento do Campus Humanidades tem o objetivo de estimular a pesquisa, a interdisciplinaridade, interprofissionalidade ou, numa palavra, a integração das humanidades. Trata-se de uma semana de estudos por meio da qual são disponibilizadas aos alunos e convidados oficinas e exposições interativas. O tema da semana é Brasil, que país é este? Teremos a oportunidade de discutir sobre questões de gênero, racismo, projetos de vida, literatura, fotografia, política, pesquisa histórica e inclusão. Agora vamos compor a mesa com as autoridades aqui presentes. Presente nesta cerimônia, anunciamos professora doutora Nara Lúcia Perondini Fortes, a magnífica reitora da Universidade de Taubaté. Professor Dr. Silvio Luiz da Costa, diretor do Departamento de Ciências Sociais e Letras e Serviço Social. Professor Dr. Mauro Castilho Gonçalves, diretor do Instituto Básico de Humanidades. Professor Dr. César Augusto Eugênio, diretor do Departamento de Pedagogia. Professora mestra Ângela Popovici Berbari, pró-reitora de graduação. Professora doutora Letícia Maria Pinto da Costa, pró-reitora de extensão. Chamamos também a aluna Adassa Donzelini, de Serviço Social. Chamamos também a aluna Ana Clara, do curso de Pedagogia. A aluna Tamires dos Santos Araújo, do curso de Letras. A aluna Maria Luísa Santos Rodrigues, de História. Agradecemos a presença dos professores, dos nossos alunos, servidores técnicos, administrativos e demais convidados. Para a saudação inicial, convidamos a
professora doutora Nara Lúcia Peron de Fortes, magnífica reitora da Universidade de Taubaté. Boa noite a todas e todos. É com uma imensa alegria que eu vejo esse auditório cheio, voltando depois de 2 anos de pandemia para um evento tão importante e tão caloroso. Minhas saudações a todos os aqui presentes e declaro aberta a Semana de Humanidades. Mas gostaria de dizer o quanto importante esse tema que será discutido hoje aqui nesse encontro, nessa semana, mas também todas as atividades que serão realizadas no departamento. Importante participar, esse é o diferencial de uma universidade, essa integração que a gente trabalha, essa semana extra salas de aula, onde a gente pode discutir temas, refletir com o outro, com cursos diferentes, com alunos diferentes, com pensamentos diferentes e ter um debate sadio, um debate inteligente, um debate com responsabilidade. Então, parabenizo pelo tema. Fico muito feliz de ver a abertura feita pelos nossos alunos, fiquei emocionada, muito bem organizado, foi uma ideia brilhante. Eu participo de várias aberturas, essa foi diferente, então eu parabenizo os organizadores, a forma que foi feita, parabéns, e vocês estão prontas aí para falar ao público, parabéns, no TG vamos sair assim, ó, na frente. Sei que a semana será rica nos temas, e deixo aqui o meu abraço e sucesso para essa semana. E vamos continuar defendendo, acreditando na educação, nos nossos cursos de licenciatura. Nós fizemos a diferença. O que seria de um engenheiro, de um advogado, de um agrônomo, de um médico, de um dentista, se eles não tivessem os professores? Nós somos a base da educação. Então, é uma profissão, quero registrar aqui, que não tem desemprego. Quem se forma hoje na área das licenciaturas tem emprego imediato e bons empregos. Precisamos continuar a nossa luta por defender a classe dos professores e todos os nossos direitos. Fico muito feliz de ver nesse auditório aqui a pedagogia, o serviço social, a história, a letras, né? E jovens que acreditam na educação. Então, o país precisa de vocês. Parabéns pela escolha da profissão e pela Universidade de Taubaté. Muito obrigada e boa noite. Agora, nós passamos a palavra ao professor doutor Silvio Luiz da Costa, diretor do Departamento de Ciências Sociais e Letras e de Serviço Social, representando a direção do campus Humanidades. Boa noite a todos. Magnífica reitora, professora Nara, obrigado pela presença, por abrilhantar aqui o nosso evento. Pró-reitoras, professora Letícia, professora Ângela, amigos e colegas diretores, professor César, professor Mauro Castilho, coordenadoras de curso, professora Adriana, professora Fátima, professora Cássia, professora Lindamar, queridos professores, queridos alunos, funcionários e demais presentes da comunidade externa. Começo manifestando minha alegria, como dito pela professora Nara, depois aí de 2 anos, podermos continuar com a Semana Integrada de forma presencial. É um momento de alegria e de gratidão. Vencemos, fomos resistentes
com muita luta, com muito trabalho, com muita criatividade, com muita solidariedade. Semana integrada que já vem de anos anteriores, sendo uma experiência de realizar conjuntamente. Neste ano, fazemos a Semana Acadêmica do Campus Humanidades. Uma experiência, como já enunciado aqui, vivida com muita intensidade, emoção e conquistas pelos alunos na Semana dos Jogos Universitários, semana passada. E essa experiência de integração, ela fez parte da construção, foi partilhada na realização dessa semana, que teve seu início, sua projeção, logo na semana de acolhida, quando nós, na equipe de coordenação, sentamos para pensar a semana de acolhida, e esse tema já veio com muita força, e depois ele foi sendo amadurecido nas reuniões de MDS, nas reuniões do CONDEP, nas reuniões com os representantes de sala, de forma que podemos chegar a esse formato. Quero, então, agradecer profundamente a contribuição de todos, em nome aqui da direção, dos professores, pela organização das oficinas, dos projetos, das salas interativas, agradecer a participação dos alunos em todos os momentos, agradecer a participação e a contribuição dos funcionários e dos demais setores da universidade, que apoiaram aqui o nosso evento. E uma palavra, que eu aproveito também já nesse momento para agradecer ao professor Cláudio por estar disponível e nos abrilhantar aqui com a sua reflexão. E, para encerrar, não querendo me delongar, uma palavra rápida sobre a semana. Eu acho que uma semana acadêmica ela é um momento extraordinário de reflexão e de muitos encontros. Reflexão em termos de ver outros olhares e também de fazer outras experiências. Então, é uma oportunidade da nossa formação transbordar um pouco a sala de aula. E é, sobretudo, um momento de encontros, né? De encontro dos cursos, né? De a gente poder circular pelo departamento, circular pela universidade. E, uma última palavra, eu quero dizer que essa experiência intensa de integração que nós estamos vivenciando, essa experiência de participação muito viva e carregada de emoções, eu sinto que é uma resposta, de certo modo, e uma resposta otimista da minha parte, em pensar assim, como um retorno a esses últimos 5, 7 anos de destruição de direito, sofrido principalmente por nós na educação. Então, que essa experiência ela possa nos fortalecer nesse movimento de reconstrução da educação, das licenciaturas, de valorização do professor e do espaço das políticas públicas da educação como um todo. Então, eu estou confiante disso, sentindo essa energia, uma energia que não é só nossa, que temos vivenciado em outros espaços também, e que seja um jeito da humanidade resiliente, com muita vida e com muita força, responder à destruição. Muito bem, então, obrigado pela presença de todos. Aproveitem muito a semana planejada com muito carinho, em especial aí para todos os alunos, né? Que ela seja intensa tanto hoje como nos dias de amanhã e depois. Muito obrigado. Agradecemos a todos os presentes e agradecemos mais uma vez a reitora e pró-reitores que prestigiaram o evento com a sua presença. Muito obrigada, gente. Agora é o momento da nossa palestra. Nosso palestrante é o professor mestre Cláudio Renove Lela, que abordará o tema Brasil, que país é esse? Nosso convidado possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, especialização em Direito Administrativo,
político e financeiro, e mestrado em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da USP. Doutorado em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da USP, ambos sob orientação do professor Dr. Alisson Mascaro. Tem experiência na área do direito, com ênfase em filosofia do direito, teoria geral do direito, introdução aos estudos do direito, direito administrativo, político e financeiro, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia e teoria geral do direito, formas sociais e forma jurídica. Antes de iniciarmos a nossa palestra, gostaríamos de apresentar a nossa tradutora de Libras, professora mestra Simone Vecchio. Olá, boa noite. Dá licença, vou ficar aqui mais para frente, mais perto de vocês. Está começando a fazer frio, né? Vocês viram que eu sou bastante friorento. Obrigado. Primeiro, em relação à apresentação, primeiro agradecer o convite à professora Linda Mar, Educação Júnior, cumprimentar as autoridades presentes, professores, coordenadores, e cumprimentar meus colegas estudantes. Né? Eu estou aqui como estudante, como vocês, já estudei 2 faculdades, estudei mestrados, eu estou estudando, estou cursando doutorado, espero acabar no final desse ano, vamos ver se eu consigo. Né? Então eu estou aqui junto com vocês, para aprender junto, para falar com vocês, passar um pouco do que eu já passei por esse país. Eu me formei em Ciências Sociais na FFLeste em 94, depois fui dar aula na rede pública estadual em São Paulo, de Sociologia, e eu dava aula das 7 da manhã às 11 da noite. Quem está fazendo o curso de licenciatura não falta emprego, como a professora reitora disse, mas o salário não preciso nem falar, né? Aquele chavante, então eu trabalhava muito. E aí eu sempre tinha vontade de fazer direito, prestei vestibular de novo, passei. Por acaso passei, fiz direito, me formei em 2000 e rodei esse Brasil. Rodei esse Brasil por 15 anos. Trabalhei no Ceará, em Rondônia, no Rio Grande do Norte, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em vários estados desse país, como advogado de sindicatos e de movimentos sociais. Chegou uma hora eu cansei de ficar fazendo a mesma coisa, falei, eu preciso voltar a estudar. Meus amigos que se formaram junto comigo falavam, Renó, por que você não entra no mestrado, no doutorado? Eu falei, não quero, não aguento mais, fiz 2 faculdades. Não cometam esse erro. Se vocês puderem entrar numa pós-graduação, logo depois da graduação, não cometam o erro que eu cometi. Entrem logo, porque eu me arrependo muito de não ter entrado. Poderia ter feito um pouquinho em cada estado, né? Porque 2, 3 anos em cada estado, mas teria ganho 15 anos na minha vida. Foi bom, tive muita experiência, mas trago um pouco aqui para vocês algumas coisas, mas se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e teria entrado direto no mestrado. Tinha professores que me convidavam, tudo e tal, faltava vaga, e eu não aproveitei essa oportunidade. Então, essa é a primeira coisa que eu falo para vocês. A segunda coisa é que quando eu voltei a estudar, eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? Estou no direito, sou advogado, o que eu vou fazer agora? Aí fui ver o que tinha de matérias na pós-graduação. E tinha um colega meu, professor Alisson, que foi meu colega de graduação, que era professor da faculdade e estava dando aula de teoria crítica do direito. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa aqui nesses anos que mudou tudo, porque todos os professores eram conservadores e tal. E agora tem um colega meu amigo, dando aula, vou fazer a matéria dele, ver como é que é. Bom, fiz a matéria dele, gostei, fiz como aluno ouvinte, um aluno especial, com todos os créditos depois. Prestei a prova, entrei no mestrado, concluí o mestrado. Foi difícil concluir o mestrado. Eu quase abandonei no meio, cansei. Muitos colegas meus abandonaram a graduação no meio, desistiram. Mas olha, às vezes a gente tem uma semana, 2, um mês que a gente quer desistir, mas se a gente segurar e continuar depois, a gente não se arrepende. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa a falar para vocês. Então vamos entrar nos temas aqui da palestra, da conversa com vocês. A Linda Mar me mandou a proposta, né? Brasil, que país é esse? Aí ela escreveu assim, não, você tem que falar um pouco de colônia, escravismo, autoritarismo, chegando na conjuntura atual e falar da educação. Eu falei, só isso. Mais nada. Tá bom, estudar foi bom, porque eu estudo, nós, orientandos do Alisson, a gente estuda 2 autores basicamente, né? Um autor russo chamado Yevgeny Pachukanis, e a gente estuda um autor francês chamado Louis Althusser.
Então a gente fica estudando muito teoria abstrata e pouca aplicação concreta. E foi bom reestudar a história do Brasil a partir desse ponto de vista, já do teórico acumulado nosso, para poder fazer essa palestra. Foi bom para mim, gostei de fazer isso, agradeço mais uma vez o convite, por conta desse esforço que eu tive que fazer essas 2 semanas, 3 semanas de preparação. No nosso grupo tem um colega, um grande amigo, o Silvio Almeida, escreveu um livro recentemente chamado Racismo Estrutural. E esse livro explica bem como é que é o nosso método de análise da realidade, e vou tentar, a partir da proposta enviada, tentar aplicar um pouco esse método aqui na conversa com vocês. Não vai dar para falar de tudo, evidentemente, é uma conversa aqui, nessa noite fria, em Taubaté. Eu conheço Taubaté desde criança, eu vim para São José em 2002, nasci em São Paulo, meus pais são do sul de Minas, mas eu sempre vinha para Taubaté. Eu tenho um casal de tios aqui, 2 primos. O meu tio se aposentou na Ford de Taubaté, recentemente fechada, e depois eu vou falar um pouco sobre isso também. Então é um prazer estar aqui com vocês também, por conta dessas minhas memórias e referências. Bom, como eu prefiro falar de improviso, eu resolvi escrever meu improviso aqui para não esquecer nada com vocês. A primeira parte que eu quero falar com vocês é sobre o problema da colonização. Eu não quero repetir o que vocês já aprenderam na escola, ou o que o pessoal de história está vendo na faculdade. Eu não quero repetir isso, eu quero discutir como olhar para a história do Brasil. Quero discutir o primeiro elemento da colonização. Quando os portugueses, alguns espanhóis, franceses chegaram aqui no Brasil e encontraram os índios, primeiro tinha 8 milhões de índios aqui no Brasil, 8 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, a população de Portugal toda era de 1 milhão de pessoas. Em todas as Américas, 80 milhões de pessoas, 1500 no século XVI. E toda a Europa tinha 80 milhões. Toda a Europa, da Inglaterra até a Rússia e a Armênia, 80 milhões de pessoas, era o mesmo número. 150 anos depois, o Brasil, de 8 milhões, passou para 800 mil pessoas, 800 mil índios. 90% morreram, foi exterminado, assassinado diretamente, mas uma grande parte pelas doenças. Não foi, em muitos momentos, deliberado dos portugueses, dos espanhóis transmitir as doenças, porque eles tinham resistência, tinham contato com os vírus. Essa época de pandemia que a gente está vencendo, né? É o primeiro evento que eu participo também desde o início da pandemia, também estou muito feliz por isso. E os europeus tinham tido contato com várias epidemias, com várias doenças, e tinham resistência e transmitiram para os índios. Mas teve momentos em guerras que os franceses davam cobertores para os índios doentes, cobertores que tinham vindo de hospitais da França que tratavam doentes de malária, para transmitir propositalmente a varíola. E a varíola é uma doença horrível, uma doença que queima a pele ao longo do tempo. Então os franceses fizeram isso propositalmente numa guerra biológica, uma das primeiras guerras biológicas conhecidas na história. E os portugueses e outros fizeram aqui também. Então, como foi a relação, além desse contato contaminoso, qual foi a relação dos europeus com os índios? Foi uma relação de escravização. Até 1750 era permitida a escravidão de índios, escravização de índios no Brasil, apesar de já ter uma importação de escravidão, de escravizados africanos. E foi uma relação de destruição da natureza, primeiro extração do pau-brasil, e uma relação de desmatamento para plantações de cana, depois plantações de café e depois para mineração. Essas relações continuam até hoje, são relações estruturais. Isso que o filósofo francês Louis Althusser fala. As relações estruturais, para a gente poder debater conjuntura, que é a situação atual, a gente precisa entender a estrutura, que é mais profundo, a raiz, o que está por baixo dessa superfície que a gente consegue ver. Aqui na academia, na universidade, a gente tem que procurar entender as causas mais profundas dos processos e perceber se tem leis gerais que determinam ou que condicionam esses movimentos históricos e sociais. Então, os portugueses, os europeus em geral, sempre tiveram uma relação de destruição da natureza, de dominação, de exploração e de extermínio. Não é? Por acaso, essas condições continuam. Não por acaso. Essas condições continuam. A gente continua destruindo a natureza, continua tendo uma relação de extermínio das populações indígenas. Hoje tem 800 mil índios no Brasil novamente, chegou a 300 mil no
passado, se recuperaram paulatinamente desde a criação da FUNAI. Tem 300 mil índios vivendo em terras indígenas e 500 mil na periferia das cidades, né? Então esse é o primeiro elemento de história do Brasil para a gente ver o que é uma relação estrutural que ainda continua, não é uma coisa do passado, é uma coisa que está presente ainda hoje. O segundo, que eu já toquei um pouco, é o da escravidão africana. Como Portugal, a Holanda, a Espanha tinham entrepostos na África que não tinham produtos que interessavam aos europeus, os produtos estavam na Índia, na China, eles precisavam de algum produto da África para fazer um comércio triangular com as Américas, para ter o financiamento da exploração, né? E qual era o produto que eles encontraram, que encaixou com as Américas? Os escravos. Então eles sequestravam seres humanos. Na época se dizia que, quando se proibiu a escravidão indígena, em 1750, teve até uma bula papal. Eu gosto muito do Papa Francisco hoje, tá? Mas do Papa daquela época eu nem lembro o nome. Dizendo que os índios que se convertiam ao cristianismo tinham alma, mas que os africanos, nem se convertendo, tinham alma, então podiam ser escravizados, né? Um absurdo histórico. O João Paulo II e o Francisco já pediram desculpa oficialmente sobre isso, reconheceram que estavam errados. Então se estabeleceu esse comércio. Ao todo foram trazidos para as Américas 12 milhões de africanos escravizados, que chegaram aqui vivos, que saíram de lá provavelmente foi o dobro desse número, porque morriam no caminho, a viagem era de 2 a 3 meses no navio, quem ia morrendo sendo jogado no mar. E 6 milhões para o Brasil. 6 milhões para o Brasil. Em 1872, o Dom Pedro II fez o primeiro censo do Brasil e deu que o Brasil tinha uma população de 15 milhões de habitantes. 10 milhões eram negros, escravos e não escravos, ou pardos, mestiços, e 5 milhões eram brancos. E aí eu quero falar um pouco da minha área aqui para vocês sobre o direito, né? Algumas leis da época da escravidão. A primeira lei que eu quero tocar aqui para vocês, que é a lei... Cadê aqui? Só um minutinho, gente. Acho que é a lei Eusébio de Queiroz de 1831. 7 de novembro de 1831. Essa lei, ela acaba com a escravidão. O artigo 1º dela diz o seguinte: todos os escravos que entrarem no território brasileiro ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres. 1831, acabou legalmente a escravidão no Brasil. Interessante. Havia uma pressão da Inglaterra e de outros países, da França também, para acabar com a escravidão no mundo todo, para que fosse uma mão de obra assalariada para consumir os produtos já da Revolução Industrial Inglesa, né, e expansão dos mercados. E o Brasil fez uma lei, por pressão da Inglaterra, a primeira lei, daí vem o nome Lei para Inglês Ver, daqui que vem essa lei, em 1831. E por que não acabou a escravidão? Se estava na lei, se tinha um acordo internacional, por que não acabou? Porque na hora de regulamentar a lei, o que o Império fez? Aqui ainda era regência, né? Estava um período que Dom Pedro I foi embora, Dom Pedro II não tinha tomado posse ainda, não tinha 14 anos, 15 anos e tal. O que a regulamentação fez? A lei dizia, vindos de fora. Aí o escravo chegava aqui, a autoridade perguntava para ele, delegado, já era delegado, perguntava para ele, de onde você veio? Ele não falava português. Documento provando que você veio de fora. Não tinha documento nenhum, estava sequestrado e trazido para cá. Aí, então você não tem como provar que você veio de fora quando você é escravo. Continua escravo. A escravidão continuou, todos sabem. Vamos ver, continua até hoje. Segundo as pastorais sociais, tem cerca de 1 milhão de pessoas ainda em condições de escravidão ou semi-escravidão no Brasil. Né? Essa semana passada foi resgatada uma senhora com 82 anos de idade. Né? Não foi nem divulgado o nome dela, preservou a identidade dela, que ficou 72 anos escrava, né, em cativeiro, sem salário, só trabalhando a troco de comida. Então, 1% da população economicamente ativa do Brasil, aquela relação estrutural ainda é. E 5% em situação de semi-escravidão ou semi-servidão. É muita gente ainda. No Brasil. No mundo, hoje, são 40 milhões de pessoas que são escravizadas. No mundo ainda hoje. Em alguns países, voltou a ter tráfico de pessoas. A Líbia, com toda a guerra civil que teve, e agora na Síria também, estão vendendo pessoas e anunciando na internet. Anunciam no Facebook, meninos
14, 15 anos pendurados, sendo vendidos como escravos. Então, há um grande retrocesso civilizatório na humanidade, nos dias de hoje. Que país é esse? Que país é esse? Que mundo é esse que a gente vive? A pergunta inicial. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: que país vai ser quando vocês se formarem? Que país vai ser quando vocês entrarem no mercado de trabalho? Que país, o que vocês vão fazer? O que a gente vai fazer para tentar mudar essa situação? Por isso a gente precisa entender a fundo. Aí, em 1800, deixa eu falar uma outra lei aqui, essa foi a primeira. 1850, primeira lei de terras do Brasil. Até 1850, o Brasil seguia o direito canônico pelas ordenações filipinas. Uma bozeira, quem faz direito gosta disso. Que dizia, a lei de terra era o seguinte: uti possidetis, do latim, quem usa tem a posse. Você chegou, está produzindo, ela é sua. O governo reconhece, o Estado reconhece. E aí, como tinha uma pressão muito grande, em 1850 também a Inglaterra começou a fundar os navios de tráfico negreiro, não é? Então, uma pressão muito grande para acabar com a escravidão. O Congresso Nacional na época, o Parlamento Nacional, junto com a realeza, estavam achando que a escravidão ia acabar rápido e fizeram a primeira lei de terras. O que essa lei de terras fala? Um dos artigos dela, que o negro, o africano, mesmo liberto, não pode ser proprietário de terras. Não pode ser proprietário de terras. Bom, depois vem a lei do ventre livre, em 1871, a lei do ventre livre diz o seguinte: os filhos da mulher escrava que nasceram no Império desde a data dessa lei serão de condição livre, vírgula, artigo 2º, a partir de 8 anos de idade. Artigo 3º, o Estado vai pagar uma indenização para o dono do escravo para esse menino de 8 anos ou menina de 8 anos de idade ser entregue ao Estado. Estado, vírgula, a igreja, um seminário, porque a igreja era parte do Estado. O Estado não era laico até o fim do Império, até o início da República. Se o patrão não quiser, o proprietário não quiser vender, ele fica com o proprietário até os 21 anos, certo? 1871, a Lei Áurea, que acabou de vez com a escravidão, 39 anos depois, 39 anos depois do que se esperava, que achava que ia acontecer, foi 17 anos depois dessa lei, a Lei do Ventre Livre. Então ninguém chegou a atingir 21 anos de idade. Veja, nós temos uma condição, eu quero chamar a atenção para vocês, nós temos uma condição em que as leis, a regulação é feita de uma forma para não resolver o problema pela raiz. Você tem uma relação estrutural por trás, uma raiz por baixo, e a lei é lá em cima, uma folhinha lá em cima da árvore, que é feita para manter a raiz daquele jeito. Tá? Por fim, exemplo histórico para a gente chegar à conjuntura atual, eu quero falar muito rapidamente das imigrações europeias para cá. Não, tem que falar uma coisa ainda sobre a escravidão, sobre a Lei Áurea. A Lei Áurea não foi assinada pelo Dom Pedro II, ela foi assinada pela Princesa Isabel. Vocês sabem por quê? Dom Pedro II estava na Europa fazendo uma viagem. E ele estava fazendo o que lá? Ele foi estudar como que os países que acabaram com a servidão feudal fizeram a transição para o trabalho assalariado, ou estavam fazendo ainda a transição para o trabalho assalariado. E um dos países que ele foi, ficou mais tempo, foi a Rússia. A Rússia tinha acabado com a servidão legal, feudal, em 1865. E a Rússia fez o quê? Ela pegou as terras que eram do Estado, fez uma divisão dessas terras, pequenas glebas para as famílias, para cada uma das famílias dos servos, e uma grande área, uma fazenda comum da comunidade, ou do município, na época. Isso deu muito certo. A Rússia cresceu muito, aumentou muito a produção, a produtividade cresceu muito. E no projeto de lei, que depois virou a chamada Lei Áurea, tinha esse mecanismo, o projeto original, para ser feito aqui no Brasil. Tinha esse mecanismo, ele não foi feito junto, ela antecipou um pouco antes dele chegar, e depois ele ficou insistindo nesse projeto de lei, para fazer, quando acabasse com a escravidão, se fizesse, não era esse o nome na época, né, de reforma agrária, hoje a gente chama de reforma agrária, não era esse o nome. Queria fazer essa divisão de terras para ter um aumento da produtividade, porque você acaba com a escravidão e joga todo mundo para fora da fazenda e faz o quê? Com os escravos. Ficaram a ver navios. Então, ele queria fazer isso. E por isso ele foi derrubado. Então, a proclamação da República no Brasil não foi, a República é uma coisa melhor, mais democrática, da Revolução Francesa.
o império é ruim, atrasado, monarquia. Não foi isso. Foi para evitar que se fizesse uma divisão de terras dos ex-escravos, que eles pudessem adquirir alguma cidadania. Tá? E aí, depois disso, começaram a importar mão de obra europeia. Abandonaram os escravos, os ex-escravos, os africanos escravizados, e descendentes, né, porque muitos já tinham nascido no Brasil, começaram a importar. A Europa queria mandar para o Brasil 6 milhões de pessoas. A Europa já estava na segunda revolução industrial. O Brasil tinha sido proibido de ter indústrias muitos anos, tinha poucas indústrias aqui, têxtil, madeireira, construção civil, só basicamente. E a Europa queria mandar 6 milhões e 1.850 para cá, nessa época. O Império não aceitou. O Dom Pedro II queria, isso ele queria, a gente tem que ser justo aqui. O Congresso, que eram representantes da oligarquia rural, canavieira e depois cafeeira, não queriam essa implantação de mão de obra, tinham medo. São Paulo e os estados do sul aceitaram, e acabaram recebendo 1,5 milhão de imigrantes depois. Então esse foi um processo, foi o primeiro grande processo de colonização, de povoamento no Brasil. Essas imigrações tardias no final do século XIX e início do século XX. Com esse processo a gente já vai chegando nos dias quase atuais. Alguém me avisa quanto tempo eu estou falando? Para avisar, se deixarem, que a gente vai até meia-noite conversando aqui. Nos dias atuais. Com essas imigrações europeias, vou deixar o papel aí que eu já quase decorei. Com essas imigrações europeias, o que acontece? Primeiro, há uma transição entre o trabalho escravo e o trabalho assalariado. Muitos aqui são descendentes de italianos, de espanhóis, de portugueses, eu sou de francês por acaso, e de espanhol também. Poucos descendentes de africanos, que revelam a desigualdade estrutural que ainda existe no nosso país. Obrigado a mencionar. E os trabalhadores que eram... Tinha acordos, né, do Brasil com a Itália, com a Alemanha, com a França, com a Suíça, com a Espanha e com Portugal. Eles iam trabalhar nas fazendas de café, eles moravam dentro da fazenda e só podiam comprar no armazém da fazenda. Os produtos da fazenda, comida, roupa, ferramentas, etc., eram mais caros do que o salário do que ele recebia. Então, no final do mês, ele ficava endividado. Parece os meus cartões de crédito hoje em dia. Eu trabalho, e no final do mês tem que renegociar o cartão de crédito. Então, a relação de endividamento, para você continuar trabalhando cada vez mais e nunca conseguir pagar, é uma relação que começou lá atrás, começou nessa transição. Os trabalhadores se revoltaram, não aceitaram, teve até conflitos, a Alemanha chamou gente de volta, brigou com o Brasil e tal, e aí os trabalhadores acabaram saindo da fazenda para a cidade. Isso permitiu que houvesse um início de uma industrialização no Brasil, no início do século XX. Essa industrialização no Brasil tardia, 200 anos depois do processo europeu, essa industrialização no Brasil, ela começou na indústria têxtil, marcenaria, alguns bens de consumo, costumes e outros setores. Depois teve uma política de Estado, só depois da Revolução de 30, de se proceder a uma industrialização mais acelerada no Brasil. Mas só começou mesmo no meio da Segunda Guerra Mundial. O Brasil ficou negociando com a Alemanha e com os Estados Unidos, se apoiavam um ou outro, era o Vargas o presidente, fechou com os Estados Unidos e com capital estadunidense, construiu a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, transformação de minério de ferro em aço, ferro e aço, construiu a Vale do Rio Doce, as duas já foram privatizadas, a Vale do Rio Doce, inclusive, acusada de negligência no caso dos desabamentos das barragens no interior de Minas Gerais, e começou a construção de uma indústria de base, já no período do Estado Novo, já no final do primeiro período Vargas. E depois, no segundo período Vargas, foi construída a Petrobras, que hoje está se discutindo se privatiza ou não, se a gente tem que pagar em dólar ou em real a gasolina, etc. Quando se construiu a Petrobras, o propósito do Vargas é que a Petrobras fosse 1/3 estatal, 1/3 privada e 1/3 estrangeira. E ele perdeu essa votação no Congresso. A maioria do Congresso votou que ela tinha que ser 100% estatal no começo. Mas o projeto original era
tripartite. Depois ela foi transformada em SA e hoje 60% das ações estão em bolsas de valores espalhadas pelo mundo inteiro. Por isso que a gente tem que pagar gasolina tão cara, para o lucro ir para esses 60% de acionistas no resto do mundo. E começou uma indústria de base. Tá ótimo, eu vou acabar antes disso, gente, eu juro. Pode ficar tranquilo. E com o governo do JK começou uma industrialização acelerada, com base no endividamento externo. Essa industrialização acelerada veio muitas fábricas para o Brasil. A Volkswagen montou em São Bernardo, a Ford e a GM já tinham vindo para o Brasil na década de 20, mas com o Getúlio Vargas, o slogan dele era 50 anos em 5, uma industrialização muito acelerada, construção de Brasília com base no endividamento, e uma certa abertura de mercado para empresas estrangeiras que tinham mais dificuldade de entrar aqui, e o JK começou a liberar. No regime militar, se protegeu alguns setores da indústria nacional, mas se abriu para outros. Então você tinha muitas indústrias nacionais de eletrodomésticos, geladeira, fogão, liquidificador, essas coisas. No regime militar praticamente acabou. E você tinha uma empresa aérea grande brasileira chamada Panera do Brasil, que também foi à falência. Depois algumas estatais ficaram no lugar. E você... e no final, não... Alguns setores foram defendidos, o setor de cimento, o setor de uma indústria de bens de produção foi defendido. Mas no final, com a hiperinflação, nos anos 80, que a gente está voltando a ter inflação de 2 dígitos já há 20 meses, eu vi hoje a notícia, mas não me lembro, mas eu sei que é mais de um ano que a gente está com inflação anual de 2 dígitos. Houve uma abertura muito rápida da economia brasileira para todos os setores. Então, por exemplo, a indústria de cimento, tinham 9 grandes indústrias de cimentos brasileiras, todas de capital nacional. Todas foram vendidas por capital internacional. Não sobrou nenhuma indústria de cimento nacional no Brasil. Todas foram vendidas para empresas suíças, alemãs, norueguesas, suecas. Nenhuma indústria de cimento ficou nas mãos de capital nacional do Brasil logo nos primeiros anos do governo Collor. Abriu sem transição, sem nada. Arrombou a porta dos setores que ainda tinham alguma preponderância nacional. O que começa, aí chegando nos dias de hoje, na situação atual do Brasil, mais de um ponto de vista um pouco mais profundo? O que acontece? Começa nos anos 90. Começa um processo de desindustrialização do Brasil. Você tem o Plano Real, que estabiliza a moeda, mas sobrevaloriza a moeda. $1 vale $1. Aparentemente é bom, para o consumo é bom. Muitas pessoas compraram geladeira, fogão, carro, casa, muitos bens de consumo. Mas, para a exportação e para a indústria nacional, mesmo para o mercado interno, se você tem um produto lá fora que é melhor e mais barato, você compra o produto de fora. Então, muitas indústrias no Brasil foram sendo fechadas. Eu anotei aqui para falar para vocês. Nós tivemos, nos últimos anos, 30 mil indústrias fechadas no Brasil, desde 2013 até 2022. São 1.400.000 empregos diretos e indiretos foram fechados na indústria no Brasil nos últimos 10 anos. A gente teve de fechamento de fábrica Roche, indústria química, farmacêutica. Ford fechou 3 fábricas no Brasil, incluindo a de Taubaté, com bastante reflexo aqui na economia da cidade. A LG de Taubaté fechou, a Sony, a Mercedes de São Bernardo, a Caoa Shell anunciou agora, semana passada, o fechamento em Jacareí, com 600 empregos diretos e indiretos eu não tenho a conta ainda, mas está uma luta, eles estão tentando fazer um layoff, ainda não está totalmente definido. Então, nós estamos vivendo nesse início do século XXI, desde a última década do século XX, mas nesse início do século XXI, nessas primeiras 2 décadas, um processo de desindustrialização. Como é que isso se reflete na vida das pessoas que não trabalham na indústria, ou não tem nenhum parente que trabalha na indústria? Primeiro, você tem uma hipertrofia do setor terciário, do setor de serviços, sem uma qualificação. Você tem uma queda da qualidade nos setores de serviços, incluindo a educação.
Você tem uma hipertrofia, você tem muitos cursos sendo aprovados sem controle, sem fiscalização, sem regras, né? Diferente da Unital, que é uma instituição séria, conceituada, que tem professores com mestrado, com doutorado, que tem uma fiscalização da CAPES e tal. Então você tem uma difusão de cursos com baixa qualidade, que são muito mais baratos. Como é que eu vou pagar 500, 600, R$1.000 no curso, e eu estou ganhando pouco, se tem um curso oferecendo um diploma a R$80 por mês? Que diploma é esse? Como é que eu vou trabalhar no mercado de trabalho? Como é que eu vou passar no concurso depois? Como é que eu vou passar no exame da ordem ou em qualquer outra prova? Né? Porque é impossível você fazer uma boa faculdade pagando R$80 por mês. Não tem como. Então, mas isso é uma concorrência desleal, porque não tem como concorrer. Qualquer pessoa que vai escolher entre um e outro, mas não está conseguindo pagar nem as contas do dia a dia, nem aluguel, nem a luz, nem o gás, está tudo muito caro, a alimentação, como é que você vai concorrer com isso? Tem que ter fiscalização, ter o controle. O copo d'água é sempre. Pega o outro. Então, esse processo de desregulação, de desorganização da vida, que tinha um modelo fordista do início do século XX e passa por um modelo pós-fordista do final do século XX, início do século XXI, que é o que a gente está vivendo no Brasil, sem ter vivido no Brasil plenamente o fordismo. Porque o fordismo implicava um pacto social entre os trabalhadores e as empresas, com uma garantia de direitos sociais. Estava implícito no fordismo um estado de bem-estar social. No Brasil a gente não chegou a ter isso, e já está acabando o fordismo, já está entrando no pós-fordismo, já está em desindustrialização. No Brasil a gente tem hoje mais ou menos 100 milhões de trabalhadores. 60 milhões têm algum tipo de registro. 60 milhões. 40 milhões ou são microempresa individual, ou são autônomos, ou são profissionais liberais, ou fazem bico, ou são informais. 40 milhões de trabalhadores. Mas se você contar que dos 60 que tem algum tipo de registro, 15% são terceirizados. Esses terceirizados têm os direitos reduzidos. A jornada máxima legal no Brasil é de 8 horas, mas existe muita jornada de 12 horas, chamada 12 por 36, que você trabalha 12 num dia, descansa 2 e volta. Só que quem trabalha 12 por 36 trabalha em 2 empregos, então trabalha todos os dias 12 horas. Então a jornada, de fato, os primeiros movimentos sociais do início do século XX para a redução da jornada pediam limitação da jornada máxima a 12 horas, depois pediram para 10, depois pediram para 8. Na Alemanha são 6 horas e meia a jornada máxima hoje em dia, na França 7 horas e meia. Os países mais avançados têm reduzido a jornada de trabalho. As pessoas têm mais tempo livre para estudar, para recapacitar, reciclar, ou para se divertir, para ir no jogo do futebol, para ficar com a família, para fazer o que quiser. Né? E no Brasil a gente está aumentando a jornada de trabalho, está piorando a relação. Da última página. Então, essa desregulação, além disso, afeta a renda média dos trabalhadores. A renda média atingiu um pico de R$ 2.857 o salário médio em 2020. Em 2021, abaixou para 2.400. Tem os efeitos da pandemia, mas não é só isso. Tem as causas mais profundas, que você vai desindustrializando, desregulamentando, flexibilizando, é um eufemismo para tirando direitos, né? Tirando condições de trabalho, então vai diminuindo a renda. Diminuindo a renda, diminui o consumo. Diminuindo o consumo, os produtos são voltados para exportação. Os produtos voltados para exportação, em dólar, em euro, em yuan, que se tornou uma moeda internacional, os produtos aqui dentro ficam mais caros. Sem proteção. Você poderia ter regras alfandegárias que taxassem a exportação para obrigar a baixar os produtos daqui de dentro. Mas isso não é feito. E isso, para concluir, tem impactos diretos na educação.
Eu sou professor da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eu não tinha dado aula virtual antes, aí comecei a dar. Aí fiz vários cursos de como dar aula virtual. Eu tive que comprar um computador novo. Aí nos dias de calor eu tinha que fechar a porta e a janela por causa do barulho de fora, não atrapalhar a aula. Então eu tive que comprar um ar-condicionado usado, mas comprei um ar-condicionado. Aí tem que ter um monte de programa de computador para fazer isso e aquilo, os efeitos. Então, você ficar filmando, a minha companheira está aqui, Gabriela, e o meu enteado, José Daniel. Na pandemia, a gente assistia aula junto no Centro de Mídia do Estado de São Paulo, né? Era uma professora, uma luzinha branca, uma câmera filmando e a professora falando por nada. Isso não é uma aula, não é? Isso não é uma interação. Era legal, Dan? Não era legal. Não era legal. Outro dia passou, a gente estava mudando de canal, apareceu ela dando aula lá, eu falei, por favor, tira daí que eu não aguento mais ver essa mulher. Porque não dá. Então você tem que ter vários, tem muita coisa legal para ser feita, né? No audiovisual, nos efeitos, na linguagem. Às vezes você está cansado, fala mais devagar, você vai lá, aperta um comandinho e a sua fala fica mais rápida um pouquinho no vídeo. Então tem muita coisa legal para fazer. Mas isso tudo, pergunta se a Univesp pagou alguma coisa para mim, me deu alguma coisa. Nada. Tudo teve que sair do meu bolso. Então o professor teve que se recapacitar, teve que aprender coisas novas que ele não sabia, teve que comprar equipamentos e, além da preparação da aula normal, cotidiana, ainda tem toda aquela tecnologia que toda vez dá um problema numa pecinha entre o teclado e a cadeira que não resolve de jeito nenhum. Então, o trabalho triplicou a jornada de trabalho do professor. Impossível a qualidade melhorar. Impossível. A qualidade cai junto com essa superexploração, com esse novo sistema sem transição. Entende o que eu estou falando? Eu não estou contra as mudanças, contra a atualidade. Eu tenho um filho de 18 anos que está no cursinho. E ele sempre mostrava os vídeos no YouTube, eu sempre vendo no YouTube. Que coisa, ele sempre vê no YouTube. Aí quando começou a me mostrar, comecei a ver, hoje eu assisto bastante vídeos no YouTube, tem muita coisa legal. Até para preparar a aula, quando não tenho tempo, eu vou lá, pego um vídeo no YouTube. Essa aula é muito boa, vou pegar bastante dicas desse professor aqui. Não tem problema, a gente tem que se adaptar. Eu lembro que quando começou a ter o Uber em São José, e antes eu andava bastante de táxi, meus amigos taxistas falaram, não, tem que proibir o Uber. Eu falei, olha, quando começou a ter energia elétrica, o Rockefeller, que era o dono do petróleo, tentou proibir energia elétrica, porque toda a iluminação era feita com querosene produzida por ele. Mas não adiantou, a eletricidade venceu. Você não adianta ficar brigando com a história, as coisas acontecem, né? Mas você tem que ter transição, tem que ter condições, tem que ter apoio, não pode ser cada um por si, todos contra todos. Não dá para ser assim, porque senão todos se prejudicam. Então, por fim, para acabar aqui a conversa com vocês, agradecer novamente o convite, e dizer o seguinte, eu vejo vocês aqui, eu me vejo na FEFELESH, nas Ciências Sociais, em 1990. Não é? Meu primeiro ano lá, e vinha os professores, vinham os alunos, tinha umas assembleias do TCE, ocupação do bandejão para reduzir o preço e tal. Aí eu vejo assim, poxa vida, aconteceu muita coisa nesses 32 anos, a maioria de vocês não tem 32 ainda, né? Mas o que vai ser daqui a 32 anos? Como é que vai ser a interação de vocês? Eu não sei, não tenho essa resposta. A gente vai estar junto na luta para ver o que vai acontecer, na resistência pela educação de qualidade, né? Junto com vocês aqui da Unital. Cadê o Bruno? O Bruno é ex-aluno aqui da Unital, da Geografia, se formou aqui há 12 anos, Bruno. Há 12 anos aqui, é professor da rede pública estadual, trabalha em São Luís e Paraibuna, vai para lá e para cá e mora em São Luís. Mora em São Luís. Agora vai morar em São José. A companheira vai trabalhar em Jacareí, vai morar em São José e continuar trabalhando em São Luís e Paraibuna. É uma luta trabalhar na educação. Precisa trabalhar, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer greve, não precisa filiar no sindicato, se puder é bom também. Mas trabalhar na educação, trabalhar com serviço social, trabalhar com letras, com literatura, ensinar as pessoas a ler e escrever com atenção, porque hoje meu filho manda mensagem para mim, PPP-PO. O que é isso? Né? Põe interrogação, aí ele escreve por extenso, coloca as vogais, porque escreve só em consoante. Como é que alguém que escreve tudo e lê tudo só em consoantes vai ler bem, escrever bem, fazer uma boa redação ou prestar um bom serviço depois? Então, a leitura está sendo atacada. Né? Não é culpa das crianças, dos adolescentes, mas é uma forma de linguagem
que a gente precisa, ao mesmo tempo, se adaptar, a gente não pode bater de frente, mas precisa partir daí para poder resgatar o que tem de rico na nossa cultura, o que tem de rico na história da humanidade, da civilização. E, quiçá, a gente encontrando, entendendo bem os problemas estruturais do nosso país, os problemas de formação social, a relação entre formas e conteúdos sociais, a gente encontra soluções maiores. Eu não vim aqui para falar de eleição, apesar de ter que chegar na conjuntura atual, não vou falar de eleição, de candidatos, tá? Agora, se a gente entende, vocês aqui, que vocês influenciam seus pais e seus vizinhos muito mais do que vocês pensam que influenciam, se vocês entendem as causas estruturais dos problemas no Brasil, as causas conjunturais, a superfície, o sintoma, fica muito mais fácil de entender, de explicar e de ajudar a resolver. Tá, gente? Estamos juntos. Muito obrigado pelo convite. Precisando, estamos dispostos novamente para estar aqui com vocês. Abraço. Bem, obrigado, Cláudio, parabéns pela reflexão. A palavra está franqueada para a gente fazer aqui uma rodada de perguntas, um pouco de reflexão. Professora Nara, tá? Obrigado pela presença. Obrigado, gente. Professor, parabéns. Vou abrir aqui que é para o pessoal criar coragem. Muito obrigada, professor, pela sua fala, né? Eu queria fazer uma pergunta que também é uma reflexão para a gente pensar, principalmente na área do direito, né, que não é a nossa área, e eu acho que é legal a gente aprender um pouco com você sobre isso. E eu queria que você falasse como é que você percebe as leis que têm sido mudadas, principalmente as leis trabalhistas, né, hoje, desde 2017, né, e passando agora, né, e a gente tem essas mudanças. Como é que você percebe essas leis como uma continuidade dessas leis da escravidão? Né? Porque essas leis da escravidão e o próprio incentivo à imigração europeia, né? Embora tenha sido essa coisa da colonização de vivência, né? Das pessoas ocuparem um espaço, também é baseada na eugenia, né? E tem um propósito racista, essencialmente. Aí eu queria que você comentasse um pouco essas mudanças nas leis que a gente tem tido desde 2017, né? E como elas são um reflexo dessas leis escravocratas e racistas. Alguém mais? Precisa fazer um... Só gostaria de acrescentar, prazer, eu sou a Larissa, boa noite, sou do Serviço Social aqui da Unital. Eu gostaria de acrescentar a fala da professora Thaís, né, as relações de trabalho, como o senhor poderia colocar para a gente como as relações de trabalho elas interferem nas leis trabalhistas, nas questões hoje, né, que a gente vê muito a questão do mito do empreendedorismo, que o empreendedorismo vai salvar a economia, que todo mundo tem lugar, quando a gente sabe que não é a lógica do capital. O senhor poderia, por gentileza, fazer uma colocação juntamente com isso que a professora Thaís falou? Acho que ficaria bem claro. Boa noite. Foi bom que a professora falou para trás, que a gente fica com vergonha, né? Meu nome é Tatiana, sou da Letras, e aí eu fiquei mais encorajada porque faz o link, quando você falou da desindustrialização dos anos 90 para cá, e eu fiquei pensando, até casando com a sua fala do final, que a gente não está contra as tecnologias, né? Nem contra todas as mudanças que acontecem nesse aspecto. Mas aí você falou que andou pelo sindicato, pelo Brasil e tudo mais. Como fazer, então? O que você vê? O que você imagina ou escuta de soluções? Porque desde que eu sou muito nova, a gente ouve isso, né?
desindustrializa, tem os robôs e tal, isso naquele tempo, e tira os empregos mesmo das pessoas. Então, o que é viável para que as pessoas não padeçam do desemprego? Obrigada. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal. A minha pergunta vai um pouco acho que o primeiro momento da sua fala, de leis que mudam a folha, mas mudam a raiz do problema. Né? Foi falado sobre a precarização e a flexibilização do trabalho, e especialmente aqui, que a maioria é um curso de licenciatura, queria colocar a questão de, por exemplo, professores hoje têm que abrir um CNPJ próprio para trabalhar, não ter vínculo empregatício, não ter direitos, ser remunerado pela produção de trabalho fora da sala de aula, etc. Como que a gente consegue pensar nessa falsa flexibilização, nessa falsa modernidade do trabalho, pensando em mudar raízes mais profundas das condições de trabalho e da própria estrutura da formação brasileira? Que aí a gente iria para outro caminho, né? Que a gente vive num capitalismo dependente, então aqui precisa ser superexplorado. Mas aí como que a gente consegue superar essa superexploração para tanto melhorar as condições de trabalho quanto para ir para problemas mais profundos e enraizados na nossa sociedade e superar esse modelo tão ainda presente escravocrata? Estava achando que os temas mandados pela Lindamar estavam difíceis. As perguntas agora... Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelas perguntas, elas ajudam a gente no debate, na conversa aqui. A relação do direito, a volta da escravidão e a reforma trabalhista. Primeiro, o direito, o Alisson, nosso orientador, sempre diz isso, o direito é uma pele. Então, o direito ele perpassa todas as relações sociais, todas as profissões, todas as esferas da economia, seja a indústria, a agricultura, a pecuária e a prestação de serviços. Então, o direito ele é uma regulação. Aí eu posso voltar aqui em dois exemplos. O primeiro exemplo é no século XX foi criado o mito dos bandeirantes, né, que os bandeirantes eram os travadores, levavam a bandeira. Foi uma frase, um nome dado no início do século, na década de 20 do século XX. Até então eram chamados de sertanistas. E os sertanistas eram capturadores de índios. Eles iam para lá, para o sertão que hoje é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e capturavam índios. Eles traziam esses índios para São Paulo. Em 200 anos desse processo, 150 anos, trouxeram 100 mil índios para São Paulo, todas as levas. O índio, quando chegava em São Paulo escravizado, era utilizado para carga do porto de São Vicente para São Paulo, e uma parte era vendida para a capitania de Pernambuco, que já estava com o ciclo da cana em andamento, para trabalhar nos canaviais. E esse índio ele sobrevivia em média 3 anos. Ele tinha como ração uma espiga de milho por dia, cada índio. Sobrevivia em média 3 anos aqui em São Paulo. Os bandeirantes, os sertanistas, eles eram malvados porque faziam isso. Eles eram na história ensina que os bandeirantes são os heróis. Eu estou pintando agora ele de vilões da história. Não. Vamos aprofundar mais um pouco. Vamos sair da superfície. Vamos ver a raiz do problema. Só 2 capitanias deram certo no Brasil nos primeiros 100 anos. Pernambuco e São Vicente. Pernambuco começou extração de pau-brasil e produção de cana, e São Vicente produzia escravos para Pernambuco e para esse comércio já macro-regional. Os portugueses que eram mandados para cá, e depois os que nasciam aqui, os paulistas, os sertanistas, eles tinham outra coisa a fazer? Não. A coroa portuguesa, o Estado português, mandou eles para cá para fazer isso, para capturar índios para mandar para Pernambuco. Então era uma relação estrutural. Eles não tinham outra coisa para fazer. Eles só pararam de fazer isso quando se descobriu o ouro e a prata e as pedras preciosas em Minas Gerais e no sul da Bahia. Começou o ciclo do ouro. E aí parou esse ciclo de captura de índios no sul do Brasil. Né? Então essa relação estrutural por baixo e essa determinação política por cima, é como se o direito fosse sanduíche no meio. Então você tem uma desindustrialização no Brasil hoje,
que muda todas as relações de trabalho. Você tem uma precarização, uma uberização do trabalho. Já tem aplicativo para contratar professor. Em escola está faltando professor, tem uma espécie de Uber de professor. Tem muitos professores no Get Ninjas, eu não sabia, fui procurar uma outra coisa outro dia, tinha lá professores no Get Ninja. Tem encanador, frete, essas coisas, e tem lá professor também para aulas particulares ou para serviços temporários e tal. Então as relações de trabalho vão se deteriorando, vão se decompondo. Como é que você organiza uma quarentena, né, um isolamento social, numa época de pandemia, com uma sociedade desorganizada? Não é impossível organizar. Está tudo desorganizado, a vida está desorganizada, o trabalho está desorganizado. As pessoas trabalham um dia no local, um dia no outro. Ficam a maior parte do tempo no transporte. Como é que você vai organizar um lockdown total? É impossível. Nunca houve um lockdown total no Brasil por causa disso. E a gente tem 660 mil mortos oficialmente, pode ser o dobro disso, o número real, entre outros motivos por conta dessas relações estruturais. A colega também falou, não precisa chamar de senhor não, eu pareço mais velho do que eu sou, do empreendedorismo, da ideologia. Tem um filósofo alemão chamado Joachim Hirsch, que ele elabora a teoria da derivação, o direito como derivação da economia, das relações sociais. E o Joachim Hirsch diz o seguinte: a gente perdeu a batalha nos anos 90, a gente não perdeu só o muro de Berlim, que tinha muitos problemas, foi o povo que derrubou, não era bom. A gente não perdeu só a União Soviética, a gente perdeu a batalha ideológica, a gente perdeu a hegemonia de defender um estado de bem-estar social, um estado que melhorasse a vida das pessoas. A gente perdeu para uma ideologia que diz cada um por si, todos contra todos, a ideologia do individualismo. E aí vem o empreendedorismo. O empreendedorismo não fala que todos vão dar certo, são os melhores, é 1% que vai conseguir. Nem isso acontece, só dá certo quem já tem herança. As estatísticas comprovam isso. Depois eu posso colocar dados, a Linda propôs essa palestra transformada num artigo para a revista, eu posso colocar dados estatísticos. Tem um livro de 2 professores portugueses que eram professores de administração de empresas e foram estudar empreendedorismo e tal. E aí eles escreveram um livro, A Falácia do Empreendedorismo, porque eles estudaram estatísticas no mundo em todo, que daqueles que deixaram de ter empregos regulares tentaram ser empreendedores, qual é o grau de sucesso e o grau de fracasso. A conclusão desses professores portugueses, depois eu cito para vocês, é que aumentou o número de suicídios. As pessoas ficaram desestruturadas, se endividaram, penhoraram casa, bens, carro, tudo, fizeram empréstimos para tentar ser empreendedores, não deram certo. Como tudo é individual, nada é coletivo, a culpa é minha por não dar certo. Isso gera uma imensa frustração, uma epidemia de depressão no mundo. Então, a epidemia é maior do que a do coronavírus, né? As drogas mais consumidas são os psicoativos para dormir e depois para acordar, né? Então, é isso que levou. Esses professores colocam dados desde que começou essa ideologia, essa propaganda oficial para isso. Relações de trabalho, você pode ter uma relação de trabalho com o seu colega e você pode ter uma relação de trabalho com o seu patrão, com o seu superior. As relações de trabalho, elas se complicaram tanto, porque onde tinha 3 operários, hoje tem 2. E quem é aquele terceiro que saiu, que foi demitido? Como é que fica, se tem 3, e você sabe que daqui a um mês um vai ser demitido, como é que fica a relação entre vocês 3? Você tem sua família para sustentar, você tem suas contas para pagar, você tem sua faculdade para pagar, e você sabe, a relação desengrigola, você estimula uma concorrência entre os indivíduos, ao invés de serem companheiros, amigos, colegas, solidários, né, ficam inimigos uns dos outros, concorrendo, um querendo prejudicar o outro para ver quem é que vai sair, quem é que vai ficar. Né? Eu não tenho... Cadê o colega que perguntou das soluções? Né? Já entrei em capitalismo dependente, é outra palestra, outro dia. Capitalismo dependente, superexploração. Rui Mauro Marinho, o Alisson lançou agora um livro Sociologia do Direito, onde ele traz a nossa visão sobre a teoria marxista da dependência, do Rui Mauro Marinho, vai levar um livro e tal. Recomendo bastante. Depois eu cito para vocês. Da Atlas, aqui de Taubaté, a editora. Mas qual que poderiam ser as soluções para esse momento? Bom, eu já dei uma dica na primeira parte. Você tem novas tecnologias acontecendo. Então você produzia tantos carros por hora há 20 anos atrás, hoje você produz 10 vezes mais com metade do pessoal.
sobra mão de obra. Qual foi a solução que a Alemanha encontrou para os alemães? Eles encontraram para isso? Reduziram a jornada. A jornada na Alemanha, em geral, depende dos setores. Tem setores na siderúrgica, mais pesados é de 4 horas. Na indústria têxtil é de 6 horas por dia. Em média, de 6 horas e meia. Alguns com trabalhos mais leves podem ser um pouco maiores. Ou transporte, que você não dá para você abandonar o serviço no meio da viagem de trem. Bala, então você vai até o fim e volta, mas descansa mais tempo. Né? Então eles reduziram a jornada. Ao reduzir a jornada de trabalho, sem diminuição do salário, o que eles conseguiram? Absorção dessa mão de obra. Absorção dessa mão de obra e um tempo para qualificação, para adaptação a novas tecnologias. Né? Mas ele teve que pagar? Não. Ou o governo municipal, ou o governo na Alemanha são estados federados, ou a federação, ou os sindicatos, ou os trabalhadores se organizaram e se adaptaram a esse processo. Né? Então você tem mecanismos, já foi isso que aconteceu nas revoluções industriais. Na primeira revolução industrial, trabalhava todo mundo, era a palavra proletário, o proprietário da família. Então, era o homem que ele alugava a mulher e os filhos para trabalhar na fábrica, e dormiam embaixo da máquina. Na segunda revolução industrial começa o processo de limitação da jornada, proibição do trabalho infantil, proibição do trabalho noturno. A proibição do trabalho infantil na Inglaterra, o processo que levou ao fim do trabalho infantil na Inglaterra é muito interessante, porque o Lorde inglês que defendeu, concordou e defendeu o projeto, ele falou o seguinte: as crianças estão trabalhando muito na fábrica e não estão crescendo, elas estão fazendo muito esforço físico, estão se alimentando mal, estão ficando todas baixinhas. Então o exército inglês não tem mais o número de soldados do contingente com a altura mínima permitida. Então, para a gente não ficar com o exército de baixinhos que vai perder todas as guerras, a gente precisa limitar o trabalho infantil na fábrica para as crianças poderem voltar a crescer. Aí ele propôs só a partir de 14 anos que podia trabalhar na fábrica. Foi a primeira limitação. Ganhou a votação. Né? Mas não foi porque ele tinha dado às crianças, precisavam estudar, nada disso, porque não estavam atingindo a idade mínima para poder entrar no exército. E também teve a limitação de trabalho de mulheres. É engraçado, porque como não tinha escola pública para todo mundo, os movimentos de trabalhadores, os primeiros sindicatos, defendiam que as mulheres ficassem em casa cuidando dos filhos, porque não tinha escola. Aí depois mudou, quando passou a ter escola, passou a defender igualdade de trabalho para as mulheres. Então, isso aconteceu na primeira e na segunda Revolução Industrial, uma redução da jornada de trabalho. Na terceira também. A gente está na quarta, tem gente que já fala que é quinta, sexta e tal, aí bagunça tudo. Mas a gente precisa ter mecanismos de reduzir a jornada, manter o poder de consumo, para evitar aquilo que vai tudo para a exportação que eu falei antes, permitir a qualificação, permitir a recapacitação, e cada dia surge um computador novo, um programa novo. Se você parar para estudar, para aprender, até hoje eu não sei mexer no Excel direito. Eu fiz curso, quando eu fui bancário na década de 80, eu fiz curso de operador de telex, vocês nem sabem o que é, fiz curso de operador de máquina de escrever elétrica, vocês nem sabem o que é. Outro dia meu filho achou minha máquina de escrever, a gente tinha que fazer datilografia para arrumar emprego. Aí meu filho achou minha máquina antiga lá e falou: "Que é isso, pai?" Eu falei: "É uma máquina de escrever, como é que funciona? Você põe em papel, bate aqui e vai saindo." Tinha um pouco de tinta, ainda saiu alguma coisa. Ele falou: "Nossa, que legal, é um teclado que não precisa nem de monitor, já é impressora." Eu falei: "Pois é." Aí, agora corrige que você escreveu errado. Onde é que é volta? Não volta, você tem que tirar a folha e colocar outra. Não dá para corrigir, não tem Word aqui. Então, não sei se eu respondi, se eu falei um pouco. Mas, a questão da professora, voltando ao início. A sua questão, qual que era mesmo? Era combinado. Já foi respondida, né? Não é uma volta à escravidão, exatamente. Mas é uma falsa liberdade. O Uber acha que ele é um empreendedor individual, que ele depende só dele, e ele não vê que ele é escravo da plataforma, que tinha sede na Alemanha, hoje tem sede a Uber, tem sede na China. Né? Uma solução interessante que foi dada no município de Araraquara, e é uma proposta que a gente pode fazer para os municípios aqui do Vale. A Prefeitura de Araraquara fez um aplicativo de motoristas integradores da Prefeitura, que cobra taxas mais baixas e repassa quase tudo para o motorista e para o entregador. Repassa quase tudo. Você parte de uma realidade que você não tem como lutar contra ela. Quem é que não pede pizza? Quem é que não compra alguma coisa pela internet, não anda de Uber uma vez na vida? Você não tem como. Mas você tem, a partir dessa realidade concreta, e tentar encontrar soluções. A Prefeitura fez isso, foi uma grande ideia. Outros municípios da região de Araraquara já estão usando.
Não é? Então aumentou a renda desse trabalhador, eles têm que se associar, tem que ter uma associação, tem que se organizar, tem direitos, tem previdência social, porque o motorista bate e ele não tem nem previdência, quem é que vai cuidar dele? Não tem seguro de saúde. A Prefeitura de Araraquara, com esse mecanismo, consegue dar aposentadoria, previdência social e saúde. Então, você vai adaptando aquela proteção antiga, aquela organização antiga, para a realidade atual. A gente tem que se virar nos 30 e fazendo isso. Né? Nós, professores, vamos ter que fazer isso daqui a pouco. Tem um aplicativo das prefeituras para os professores, dos governos do Estado para os professores. Tá bom? Mas é uma volta para esse prédio, não. Só não sabe o que é. Eu acho que é uma continuidade, né? Não, parece que é uma continuidade, né? Não é alguma coisa que a gente tenha alguma vez livrado, né? Assim, a gente sempre foi construindo políticas públicas, breves períodos, né? A gente teve ao longo da história que políticas públicas foram feitas para todos, né? Assim, a gente pegou um pouco disso, espero que a gente consiga sair disso neste. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, antes de abrir de novo. Alguém falou que eu viajei pelo Brasil, quem foi? Eu viajei aqui, foi você. Eu lembrei de uma história. Eu fui defender uma diretoria de um sindicato no Acre, no Amapá, os estados mais longe que eu já fui, defendendo o Amapá. Aí tinha lá um sindicato, o sindicato estava sem arrecadação nenhuma, sindicato de motoristas e cobradores de ônibus, condutores. E as empresas descontavam dos trabalhadores, não repassavam para o sindicato. Uma empresa brigou com a outra por causa de uma linha. Todas as empresas de ônibus do Amapá são da família Sarney, todas as empresas. Mas aí tem sócios minoritários que viram gerentes das empresas. Todos os canais de televisão do Amapá são da família Sarney. E todos fazem propaganda o dia inteiro do Sarney. Eu não aguentava mais ver a professora da teleaula, eu não aguentava mais ver propaganda da família Sarney. Fiquei 2 meses lá, 2 vezes. Aí, uma empresa brigou com a outra por conta de uma linha, uma empresa colocou o ônibus na linha do outro, o outro colocou, falou, essa linha é minha e tal. Não é minha. Aí uma empresa mandou os seguranças colocar fogo nos ônibus da outra empresa. E queimou todos os ônibus da empresa menor. As duas não sabem, eu conheci os sócios minoritários dos dois. Morreu um trabalhador. O segurança, o vigia noturno que estava dormindo dentro do ônibus, morreu queimado. Horrível, horrível. Até hoje eu tenho um pesadelo com as imagens do inquérito que eu fui ver. Quem foi acusado? Todo mundo sabia que eram as duas empresas e que foi uma empresa que mandou por fogo com outra. Todo mundo sabia que aquela briga era antiga, a cidade já tinha tiro, coisa e tal. Quem foi acusado? O diretor do sindicato. Foi acusado de ter colocado fogo em todas as empresas, todos os ônibus e ter matado. Aí eu fui lá defender o trabalhador. Aí fui conversar com a delegada. Aí tinha uma comissão de direitos humanos na OAB Nacional, tem a comissão de direitos humanos, e tinha uma subcomissão de movimentos sociais, sindicatos e tal. Aí vai lá, eu de São José, vou para Brasília, entro nessa comissão, converso com o presidente da OAB, o César Brito, excelente advogado, excelente pessoa, super humilde, me recebeu muito bem, me deu um cartãozinho, fez tudo. Aí vou converso com o ministro da Justiça, na época era o Tarso Genro, ele me dá uma carta para eu levar lá para o Amapá. Aí eu chego lá no Amapá, faço tudo, vou conversar com a delegada. Aí eu chego na paletó e gravata, 40 graus, chove de manhã, chove meio-dia, chove de tarde. Eu suava, né? Quando estava molhado de chuva, molhado de suor. Aí, em alguns locais, o ar-condicionado é 17 graus. Porque 17 graus, morrendo de frio, você sai na rua, 40 graus, parece que está entrando no forno. Aí vou lá conversar com a delegada e tal, na sala de espera, 40 graus. Aí eu entro na salinha dela, 17 graus. Aí eu falo, boa tarde, delegado, 2 horas esperando. Eu falo, boa tarde, delegado, eu sou Cláudio Ronal, sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional, queria falar com o inquérito. Eu estendo a mão para ela, ela põe a mão no revólver. Mulher fortinha, assim, brava e tal, o chapéu de boiadeira, assim, coletinho, põe a mão no revólver. O que o senhor quer aqui? Eu falo, doutora, eu quero conversar sobre o inquérito, estou com uma carta aqui do ministro da Justiça, estou com uma carta aqui da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional, eu quero pedir esclarecimento sobre o inquérito e tal. O que a senhora pode falar para mim? Aí ela falou assim, OAB Nacional, Ministério da Justiça. Aí fechou o coldre assim, baixou, colocou o casaquinho em cima da pistola, aí voltou e me deu uma mão desconfiada assim, tá? Cumprimentei, doutor, a carta aqui do Ministério está pedindo para encerrar o inquérito contra o diretor, porque ele não estava lá, ele estava em outro local, foi a briga das empresas. Mas eu não posso acusar a empresa. Não quero me meter nos seus problemas. A senhora que
resolva, o que a senhora vai fazer com esse inquérito, arquivo, faça o que a senhora quiser. Eu quero só que tire o nome do diretor do sindicato como indiciado aqui, né? Aí eu conto essa história e o pessoal fala, poxa vida, você estudou 2 faculdades, 10 anos, 4 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, aí você vai conversar com a delegada, ela põe a mão no revólver, você tem que apresentar um cartãozinho da OAB Nacional, como é que você resolve isso? Essa é a realidade do Brasil do dia a dia. Você tem a lei lá em cima e você tem uma estrutura social extremamente desigual por baixo. Quanto mais profundão do Brasil... Vale do Paraíba, eles falam, é primeiro mundo. Não é primeiro mundo. Mas quando você vai lá para o fundão do Brasil e volta para cá, você acha que é primeiro mundo. Você volta para a civilização, algum grau de civilização você tem. Aqui, o delegado vai ter os seus problemas, mas não vai colocar a mão no revólver para falar com o advogado. Né? E lá, você tem que ter esse jogo de cintura em todas as profissões, seja no serviço social, vocês vão ter muitos problemas nas prefeituras. Eu lembro que em São José, as assistentes sociais não podiam ir ao Pinheirinho, não podiam atender os moradores do Pinheirinho, eram proibidas. Elas tinham que atender de forma clandestina, ou os moradores tinham que mentir o endereço, arrumar um outro comprovante de endereço no lugar para poderem ser atendidos nos serviços sociais da prefeitura. Então vocês vão ter que ter muito jogo de cintura na vida para poder resistir, para poder levar à frente a vocação de vocês, que é construir um Brasil melhor. Aí daqui uns 30 anos a gente conversa de novo, se eu estiver vindo até lá, onde vocês vão vir aqui dar uma palestra e falar assim, olha, há 30 anos atrás estava acontecendo isso, hoje melhorou muito. Espero que seja isso que vocês falem aqui daqui a 30 anos, tá, gente? Olá, boa noite. Como eu já disse, né, meu nome é Bruno, sou ex-aluno de Geografia aqui da Unital. Né? E para também entrar no debate, gostaria de parabenizar, né, o Cláudio e as perguntas, mas também já nesse tema ainda, né, de consolidação de ideologias que não se fragmentam, né? A Ana Clara Torres Ribeiro, que é uma socióloga brasileira, né? Ela diz que ela lembra que Marx fala que tudo que é sólido se desmancha no ar, né? E ela contrapõe falando que nem tudo que é sólido se desmancha no ar, relacionando as ideologias hegemônicas que realmente não se desmancham, né, nessa macroestrutura da sociedade, né? O geógrafo Milton Santos diz que no Brasil a gente não tem cidadãos, né? A gente tem consumidores mais que perfeitos e cidadãos imperfeitos, né? Puxando para o campo do Cláudio, o direito é um instrumento que não deixa essa estrutura sólida se desmanchar, permanecendo essa hegemonia das ideologias, ainda, né, mantendo um regime de escravidão, uma exploração e essa barbárie que a gente vive até hoje. Qual é a posição do direito nessa solidez das estruturas? Gente, agora, Bruno, isso porque é meu amigo, hein? É outro tema, outra palestra, outra discussão toda. O que é direito, do nosso ponto de vista? O direito aparece como normas, como leis, não é? Um pouco como na regulação brasileira, são 3 fontes do direito, o pessoal aprende isso na faculdade. A lei, a primeira fonte, a tradição, os costumes, aí entra a justificativa, a lei que pega, a lei que não pega, e jurisprudência e doutrina, né, que se confunde com uma terceira fonte do direito. Desse ponto de vista, isso é a superfície, isso são as normas. Do ponto de vista estrutural, de uma análise estrutural do direito, como é que as correntes críticas veem o direito? No final da Idade Média, na Baixa Idade Média, 1200, 1300, começa o renascimento comercial. Como é que era o feudalismo? O feudalismo, o senhor feudal e o servo. Havia uma dominação por força e uma dominação ideológica também. O servo, ele não podia sair do feudo, mas também não podia ser expulso. Tinha alguma regulamentação jurídica, mas tinha uma relação estrutural que era o próprio feudo por baixo. Quando começa o renascimento comercial e começa a ter trocas comerciais, e aqueles judeus que tinham sido expulsos lá da Palestina no ano 70 depois de Cristo e fizeram uma diáspora de judeus para o mundo todo, e eram muitos comerciantes,
depois teve a expansão islâmica, tiveram muitos comerciantes árabes em todas aquelas rotas, você não está sujeito. O judeu não era cidadão pleno, ele não tinha os plenos direitos que o cidadão português, o cidadão espanhol, o cidadão alemão. Ele não tinha propriedade, ele podia ter a posse, mas não tinha o direito de herança, de deixar para os filhos e tal. Como é que esse judeu comercializava com o árabe? Ele fazia um contrato. Então o árabe trazia a seda lá da China, que ia vir do tapete, da Pérsia e tal, ia vender em Portugal. O comerciante português comprava dele, falava, não tem jeito para pagar agora, vou faturar para 30 dias, para 60 dias, tudo bem? Tudo bem, está assinado o contrato aqui, você me deve tanto, se você morreu, seu filho me paga e tal, esses tapetes aqui, esses metros de seda aqui. Essa relação contratual não era regulada pelo direito feudal, entre aspas, direito feudal. Essa relação contratual é uma relação direta entre sujeitos, entre duas pessoas, que pode ser indivíduos, que pode ser coletivo, pode ser uma companhia de comércio, uma prefeitura, um estado como Veneza podia comprar barcos feitos na Síria, os sujeitos não precisam ser necessariamente individuais, mas estabelece uma relação entre sujeitos, que é o contrato. Se tem norma ou não, se tem estado ou não, é secundário. Então o direito capitalista, hoje, ele nasce a partir das relações sociais, a colega perguntou de relações de trabalho, né? Nasce a partir das relações sociais, contratuais. Depois vem as leis, depois vem as normas. Quando você está hoje em dia degringolando essas relações sociais, decompondo, destruindo, sem construir novas satisfatórias, o processo de construção nova vai ter que ir de baixo para cima, como eu falei alguns exemplos aqui, o direito, ele mal acompanha. O direito acompanha as elites dominantes, que querem que seja assim, não estão nem um pouco preocupados, só querem o lucro. Alguém falou de superexploração, capitalismo dependente. Não é só os setores da elite nacional, tem setores esclarecidos da elite nacional. O Carlos Alberto, esqueci o sobrenome dele, Oliveira, da Caoa Sherry, ele era um cara, faleceu recentemente, os filhos ficaram querendo fechar a fábrica. Era um cara inteligente, ele queria um mercado interno forte, ele queria que as pessoas comprassem carro da Caoa Sherry no Brasil, queria exportar para o mundo inteiro, né? Mas qual é o problema dele? Como é que eu vou produzir, e dos filhos agora, como é que eu vou produzir se o carro importado é melhor e mais barato que o meu? É uma relação estrutural. Então ele quer, um dos motivos é que quer que não tenha direito sindical nenhum, direito trabalhista nenhum, o salário fique lá embaixo, seja salário mínimo. Se ele abrir uma fábrica no Nordeste, ele consegue pagar salário mínimo e o pessoal acha bom, né? Então, o direito, ele é pele de toda a estrutura social, da cultura, da política, das relações sociais, das relações econômicas, mas ele também é conteúdo, ele também é carne desse processo, todo o tecido social, né? Então, o direito, ele é reflexo, ele não é um sujeito, não é um agente, ele é uma relação entre sujeitos. Há um conteúdo econômico e a forma jurídica, né, é uma das formas sociais, um conjunto de formas sociais, é uma formação social que estabelece isso. Ele é mais reflexo do que projetor. Ele é reflexo, ele reflete a realidade, não é conteúdo material dessa realidade. Depende dos sujeitos que se relacionam. Tá? Eu não respondi, eu compliquei, mas vocês vão estudar isso o resto da faculdade de vocês. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Cláudio, pela sua reflexão, partilhando aqui conhecimento e trazendo para nós essas provocações de tentar pensar de forma estrutural, de tentar pensar aí nos fundamentos das contradições que nós vemos ontem e hoje, né? E aqui fica a nós os desafios, né, de pensar mudanças, transformações, principalmente aqui dentro do nosso campo aí do serviço social e das licenciaturas, né? Muito bem, então, indo já para os finalmente, eu quero primeiro justificar aqui a ausência do professor César. Ele teve que sair porque tinha aula às 9 horas, né? Então pediu aqui para justificar a sua ausência, né? Gostaria de chamar a professora Lindamar para entregar aqui um agrado para o Cláudio e agradecimento aí pela sua disponibilidade e presença aqui entre nós. Tem um vale-livro que ele vai ler alguma coisa e trazer depois para a gente, viu? A reflexão e um livro. Obrigado a todos e todas presentes. Foi o presente de todos os professores do nosso canal.
pé.